é um tema leve. Eu falo como os sonhos das crianças são massacrados por uma máquina muito louca de moer carne chamada vida. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bom? Meu nome é Carlos Gonzalez e antes de mais nada, isso aqui não é um canal de moto igual esse que você está acostumado a seguir por aí. Não! Pelo fato de ser um canal diferente, eu peço que você considere se inscrever no canal. Senta na garupa e vambora! Eu recebi um comentário um dia desses no Instagram. Uma das pessoas, ela veio me questionar depois de um vídeo específico relacionado à política, né, que eu fiz, e me chamou de folgado e mimado, porque afinal de contas eu levo uma vida onde eu sou artista, onde eu sou músico, onde eu sou produtor de conteúdo, onde eu tenho uma vida privilegiada. Basicamente o que eu quero é a manutenção dessa vida privilegiada, né? Citou que eu ganho dinheiro de governos e coisas do tipo, que a gente não vai entrar nesse ponto, porque, enfim, né? E aí isso me fez pensar numa coisa bem bacana, assim. Quantos de vocês que estão assistindo esse vídeo agora, quantos de vocês tiveram que abrir mão de um sonho de quando vocês eram crianças, né? De quando vocês sonhavam em trabalhar com alguma coisa, quando vocês demonstravam uma aptidão ou um interesse específico ou algum assunto, mas que hoje em dia vocês não estão trabalhando com isso, né? Não é o ganha-pão de vocês. Quantos de vocês tiveram que de fato abrir mão de uma profissão que vocês sonharam um dia? Quantos de vocês, mesmo tendo privilégio e acesso à educação, aí puderam frequentar uma universidade para trabalhar com o bagulho que gostava? Quantos de vocês estão hoje na área que vocês queriam atuar, trabalhando, tal, se realizando profissionalmente? Quanto? Por que eu tô falando isso, né? Porque eu tenho uma leitura referente e ligada a esse sistema ao qual a gente vive, essa sociedade, né? De que não é segredo para ninguém, e eu não tenho essa leitura de agora, ela já tem um bom tempo. Eu penso que esse sistema ao qual a gente vive, essa sociedade, ela de fato é uma máquina de moer carne, tá ligado? A carne, nós somos a carne. É basicamente isso, a gente existe para ser moído. E esse sistema, ele é muito responsável por ser o destruidor de sonho de criança. Eu quero ser um músico, eu quero ser um artista, eu quero ser um bombeiro, sabe? Eu quero ser um médico, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um pesquisador, eu quero ser um escritor. Quero escrever livros, escrever poemas. Para cada um poeta que surge e se dá bem, cara, 100 mil não chegaram lá. A cada um músico que sai de uma quebrada e se dá bem, 100 mil, 500 mil não conseguiram. Essa nossa vida e esse sistema que nos leva a produzir e a viver e a ter que trabalhar, né? Porque o trabalho, sem o trabalho a gente morre de fome, né? Porque a gente precisa do trabalho para comer. É uma regra no nosso mundo que invariavelmente nos leva direto a um moedor de carne, igual o filme The Wall, sabe? Aquele lá do Pink Floyd, não é muito diferente daquela Abriu o Farol, não é muito diferente daquela imagem, e esse conceito, ele não sai da minha cabeça há anos, de que essa nossa existência, ela é desse jeito, de que o mundo de fato, esse sistema que nos gera, esse sistema social ao qual nós estamos inseridos, ele é muito injusto com aquela criança que queria ser médico, que queria ser dentista, que queria ser veterinário, que queria ser músico, que queria ser um poeta, não importa. Em algum momento, para a grande maioria dessas crianças, a vida vai tirar elas desse sonho e dessas aptidões quase que naturais e vai colocar ela dentro de um ônibus, porque ela precisa, querendo ou não, trabalhar, porque ela precisa comer, porque nós somos um organismo vivo e sem comida a gente não vive. E a gente compra comida a partir do nosso trabalho. Não é que me incomoda o trabalho especificamente, o trabalho. O trabalho não me incomoda. Eu passei boa parte da minha vida trabalhando, inclusive, com coisas que eu, num primeiro momento na minha vida, eu via que eu não tinha nenhuma aptidão, mas era para pagar as contas, né? Para colocar comida em casa. E aí vem aquele esquema, né? Do tipo assim, ah, meu querido, é um esquema que eu acho muito sujo na nossa sociedade atual, que fala assim, não, porque se você tá trabalhando e não tá ascendendo, é porque você não tá trabalhando o suficiente. E aí pega lá o menino, o jovem, né? E fala assim, não, então você precisa se dedicar mais, você precisa trabalhar mais, acordar às 5 horas da manhã para poder produzir mais. E o cara naturalmente já acorda às 5 horas da manhã e 5 horas da manhã ele já tá no ponto de ônibus esperando o busão, tá ligado? Esse esquema do coach de falar que você precisa acordar, todo mundo que acorda às 5 horas da manhã é rico, é uma mentira, porque a grande parte do nosso país acorda às 5 horas da manhã, principalmente se vive em grandes metrópoles, né? A gente sabe disso. Eu já fui uma pessoa que teve que acordar não às 5,
mas às 4h30 da manhã para poder conseguir chegar no trabalho na hora. E não foi um mês, foram anos. O que eu quero questionar com isso é que para nossa existência enquanto ser humano, imaginando que a nossa vida é única, imaginando que as nossas experiências elas sejam únicas e por que não mágicas, em viver a realidade, em viver a nossa vida, em sonhar, em amar, é muito injusto. Eu não consigo imaginar outra palavra, senão a palavra injusto. O conceito de injustiça, onde você pega uma coisa mágica que é a nossa existência, que é o respirar, que é a capacidade de pensar, a capacidade de sonhar, de amar, e pegar tudo isso e colocar numa máquina de moer carne porque você precisa colocar dinheiro em casa. Vocês estão entendendo? A minha questão não é o trabalhar para colocar dinheiro em casa, mas em como o nosso sistema ele deixa de lado os sonhos de milhares de crianças que queriam ser outra coisa, sabe? Aí vocês falam, Carlão, você tá sendo utópico. Mas o mundo ele é assim, cara, sabe? E aí eu posso ser um pouco sonhador. Poxa, o mundo é assim? Bora mudar o mundo? Por que eu tô com todo esse raciocínio? Pensando a respeito disso, pensando nessas questões específicas. Mais uma vez, no começo do vídeo eu falo sobre o comentário. Eu falei sobre o comentário que eu recebi, né? E que me motivou a gravar esse vídeo específico. Já volto. Porque depois de receber esse comentário, eu acabei pensando um pouco nessas questões que me sensibilizaram um pouco, claro. Mas hoje em dia, com 48 anos, eu tô indo para 50 anos. Eu continuo mantendo aceso o meu sonho de quando eu era adolescente, de querer ser músico. O meu sonho de criança, a criança que desenhava, eu continuo mantendo o sonho e trabalhando para isso, para continuar com essa existência sendo artista. E o rolê foi grande, né? O rolê foi trabalha com o que você não tem aptidão nenhuma, por muitas horas a fio, porque você precisa pagar o estúdio, você precisa pagar a fita demo, você precisa comprar um instrumento, você precisa colocar comida na tua mesa, você vai ter que trabalhar, vai ter que ralar, e nessa, você se sujeita a qualquer tipo de emprego, qualquer tipo de trabalho. Um trabalho que não dialoga com os seus desejos, com aquilo que você sonhou. Eu tive o privilégio de passar por isso em algum momento da minha vida, que é agora, com quase 50 anos de idade, eu tenho o privilégio, de novo, de talvez, em tempo integral, tentar sobreviver e tentar construir um caminho que esteja ligado à produção cultural e artística. Que é isso aqui, no canal você tem minhas músicas, né? Tem tudo isso. É um privilégio isso. Quantas são as pessoas que ralaram como eu e que não conseguiram? Muito se fala, né, sobre aqui sempre devagar, tá, gente? Muito se fala sobre a pessoa que é a exceção à regra, né? Que é aquela pessoa que veio da periferia, ralou, conseguiu, virou um músico de sucesso, um artista de sucesso, um médico de sucesso, um advogado de sucesso. A gente precisa saber que essa pessoa é a exceção à regra. Existe o mérito dela, claro que existe, mas ela é a exceção à regra. Eu sou a exceção à regra. Eu vivia num conjunto habitacional no Jardim Miriam, aqui em São Paulo, e todo o meu time de... Abriu o farol! Todo o meu time de futebol morreu. Eu era o goleiro. Todo mundo morreu. Todos morreram. Antes dos 20 anos de idade. Então eu preciso me entender como sendo um privilegiado, né, gente? Sabe? De estar vivo aqui com vocês. É sorte. Tive muita sorte. Essa é a real. Então assim, hoje eu tento ser músico com as minhas músicas autorais, tento ser um produtor de conteúdo falando com vocês, tento produzir a minha arte, é sempre muito difícil. E hoje eu só faço isso apesar do sistema que eu vivo, apesar da máquina de moer carne, entende? Eu só consegui viver isso com 48, 50 anos. Olha só que privilégio, meu. Tem gente que não consegue isso numa vida inteira. E aí é aquilo que eu falei lá atrás, né? Como é que a gente muda isso pra todo mundo? Como que a gente muda isso pra todo mundo? Como é que a gente consegue fazer com que a nossa sociedade se estruture de uma outra forma, a que todas as pessoas de fato tenham chances? Chance de ser feliz, chance de realizar os sonhos, chance de sorrir de graça e sorrir mais fácil. A oportunidade de assistir um vídeo meu como esse na internet e poder se entreter. Como? É uma questão, é um questionamento meu. Não sei se é o de vocês, mas eu sempre sou levado a pensar no todo, né? Eu acho bacana ser empático com todo mundo. E aí, meu querido, minha querida, vocês que não conseguiram viver o sonho de vocês, de quando vocês eram crianças, vocês que não conseguiram trabalhar no que vocês sonharam e se dedicaram na faculdade que vocês pagaram, porque o mundo não deixou. Não foi porque vocês não quiseram, o mundo não deixou, cara.
O mundo não deixa, tá? Sintam-se abraçados por mim, de boa, porque o nosso mundo é uma máquina de moer carne. Vamos tentar mudar isso. Esse é meu desespero. Isso me angustia, me causa uma agonia desgraçada. Ai, caralho, é isso aí, Carlos. Enfim, se você quiser se tornar membro do canal, seria bacana fazer parte do grupo do Telegram com a gente. E se você puder ajudar o canal via Pix também, seria bem legal. Desculpa finalizar o vídeo desse jeito. É que é meio de verdade esses negócios. Ai, que vida besta, gente, que vida besta. Espero que vocês tenham se divertido nesse vídeo. Um abraço pra vocês, até mais. Tchau, tchau. Quantos pais, quantas mães já ouviram o filho falando que queria ser alguma coisa, queria se dedicar a uma coisa ou outra e elas sabiam que não ia ter condições de fazer com que aquilo fosse possível? Quantos? Quantos? É um massacre, né? É um massacre. É um massacre da nossa existência.